para mim aí, para eu confirmar aqui. Show de bola. O tema dessa semana, já como abordado ontem pelo Rogério, é autoliderança, né? Um tema muito importante a ser falado aqui, porque às vezes a gente confunde um pouco a autoliderança. Nós vamos falar disso hoje, a diferença da autoliderança para um outro tema que futuramente pode ser que a gente traga aqui nessa live para vocês. Mas antes de começar, eu quero deixar uma provocação aqui para vocês refletirem, tá? Que é, se hoje eu tirar o seu coordenador, a sua meta, o seu sistema e todo tipo de cobrança que você pode ter trabalhando conosco, como você atuaria? Como seria o seu dia a dia? Como seria o seu mês? Por que essa pergunta? Porque a gente sabe, principalmente estudando esse tema, que a diferença entre o corretor que bate a meta todo mês e o corretor que fica, às vezes, no quase ou não consegue bater sua meta, não está na cobrança, não está, muitas vezes, ligado em relação à meta, não está no produto que está sendo vendido, não é por causa do lead, e sim pela forma que eles se lideram, que eles trabalham, né? Então, a autoliderança faz muita diferença no desenvolvimento como corretor, na sua produtividade, né? De como você vai fazer sua rotina durante seus dias de trabalho, durante o mês, como você vai atuar dali para frente, tá? Então, eu deixo essa provocação para vocês pensarem. Se hoje eu tirar o seu coordenador, sua meta, seu sistema e qualquer tipo de cobrança que você possa ter, como você atuaria daqui para frente. E vou iniciar trazendo uma definição simples aqui de autoliderança. A autoliderança é a capacidade de se conduzir ao que precisa ser feito com ou sem cobrança. Lembra da provocação que eu fiz agora há pouco para vocês. É ser dono da própria atitude, independente de regras, metas ou até mesmo de um coordenador. Então, a gente acabou de fazer uma provocação que fala praticamente isso aqui. Se você não tivesse nada, como você atuaria? E a autoliderança traz aqui a definição que é a capacidade de você se conduzir para o que precisa ser feito sem ou com cobrança, tendo ou não metas ou coordenação te instruindo o que deve ser feito ou não, tá? E, pessoal, para a gente trazer aqui, que o pessoal confunde muito, existe uma diferença entre a autoliderança e a disciplina. Muita gente confunde, porque nem toda pessoa disciplinada tem autoliderança. Mas toda pessoa que tem autoliderança tem disciplina. Então, existe uma diferença entre um e o outro, que às vezes, quando você vai ouvindo muito sobre o tema, você pode se confundindo ao longo do estudo, porque eles são um pouco parecidos, mas existe a diferença. Nós vamos trazer aqui alguma diferença para vocês e também um exemplo prático para vocês entenderem aqui a diferença de um para o outro. Por quê? A disciplina é você fazer o que precisa ser feito. Tony, você tem que todo dia chegar no escritório 9 horas. Todo dia você tem que fazer isso assim, assim, assado. E aí eu começar a fazer, eu estou tendo a disciplina de fazer isso. Já a autoliderança é perceber o que precisa ser feito e tomar a frente daquilo e executar da forma que tem que ser executada. Então, a disciplina ela acaba que precisa ser falado. Tem que ser feita assim, assim, assado, e você vai cumprindo. Eu preciso ir na academia todo dia, assim, assim, assado, e vou cumprindo. A autoliderança é você perceber que precisa fazer aquilo, sem ninguém chegar e te passar. Entendeu? Você tomar atitude em relação ao que tem que ser feito e começar a executar. Então, existe uma diferença muito grande e eu vou trazer isso para o nosso cenário. Eu vou trazer aqui para o prático de um corretor que é disciplinado, de um corretor que tem autoliderança, que é um autolíder, tá? O corretor, vou usar o mesmo exemplo os dois aqui como um ponto inicial. 2 corretores escalados para um plantão de 9 da manhã às 13 da tarde. O que acontece com um corretor
que é disciplinado. O corretor disciplinado ele vai chegar no horário, vai chegar às 9, vai ficar lá no seu plantão. Se aparecer algum cliente, se não aparecer, ele não vai atender ninguém. E ao final do dia, ele vai embora cumprindo o seu plantão. Ele chegou no horário, ele saiu no horário, se tinha coisa para fazer, ele fez. Se não tinha nada para ele fazer ali, ele também não fez. Esse é o corretor disciplinado. Agora, o corretor com autoliderança, o autolíder, ele costuma chegar antes do horário dele e ele já sabe, ontem até o Rogério falou disso, de programação, de anotar o que deve ser feito. Ele já sabe o que ele vai fazer naquele dia que ele chegou para fazer o plantão. Então, ele já sabe o que ele vai divulgar hoje nos stories, que reels que ele vai fazer hoje, para quantos clientes ele vai mandar mensagem, para quantos clientes ele vai ter que ligar, porque não adianta só mandar mensagem, né? Com qual lead ele precisa reativar de uma base dele que talvez esteja perdido. Se ele não tiver lead perdido ou nada descartado, ele vai procurar o coordenador dele e vai pedir uma base de lead para o coordenador dele para ele ter que ligar. Se por algum motivo ele não conseguir nada disso, muito provável, ele vai pedir licença ao coordenador dele para sair do plantão e ir buscar um cliente na rua, fazer uma ação externa rapidamente para ele voltar para o plantão dele e conseguir atender algum cliente, tá? E com tudo isso, ele pode ser uma visita ali no plantão, porque ele foi buscar um cliente lá fora, ele ligou para vários clientes, ele mandou mensagem para vários clientes. Se ele também não conseguiu fazer uma visita na loja no horário do plantão com o cliente, provavelmente ele vai terminar o seu plantão, o seu dia, com um agendamento futuro, para o dia seguinte, para mais tarde ou para a semana. Então, existe uma diferença muito grande entre o cara que é disciplinado e o cara que é... Um só faz o que tem que ser feito ali na hora, fiz, cheguei, já cumpri meu plantão, pronto, e agora eu estou indo embora. Outro movimenta o plantão. Ele faz as coisas acontecerem. Ele busca fazer coisas que trazem resultado para ele. E isso, muitas vezes, que eu acabei de falar aqui agora, a gente vê acontecer. A gente conversando com os coordenadores, a gente vê nos plantões que isso acontece. O corretor que chega, faz o seu plantão, acabou o plantão, foi embora, ficou conversando, ficou disso, ficou ali no Instagram, achando que estava fazendo post, mas na verdade estava passando stories e reels. E o corretor que tem autoliderança, que está ali botando o cliente para dentro, que está fazendo o negócio acontecer e está vendendo. Está vendendo. Mesmo que seja difícil, ele está vendendo. Tá? Então, um resumo sobre isso aqui. A disciplina vai te manter presente. A autoliderança te mantém produtivo. E quando você tem autoliderança, como eu disse lá atrás, você também tem a disciplina. Então, você vai estar presente e produtivo. Então, é muito importante a gente saber diferenciar e buscar isso aqui no nosso dia a dia. Muito importante. E agora eu vou trazer para vocês 3 sinais de quem tem autoliderança. Que às vezes a gente quer identificar se a gente está fazendo certo ou não, então eu vou trazer aqui 3 sinais. Tem vários. Mas não para ficar longo aqui, eu vou trazer 3 para vocês entenderem como identificar aí, como ver se vocês têm autoliderança e até mesmo ver no colega do lado se ele já tem autoliderança pelo que vocês vê do dia a dia deles aí. Primeiro, age sem esperar. Como eu falei no exemplo do corretor disciplinado e do autolíder, né? O corretor que é autolíder, ele age sem esperar. Ele vai atrás do cliente, independente de cobrança do seu coordenador ou de não cobrança, ele quer trazer o cliente para dentro, ele quer movimentar o seu dia, ele quer trazer resultado para ele. Né? Ele atualiza o sistema dele sem ninguém cobrar, ele busca treinamento, ele busca estudar, porque ele sabe que quanto mais coisas ele fizer, mais ele vai agregar ao dia dele, mais ele vai agregar à produção dele, e com tudo isso, ele vai trazer resultado. E o resultado para um corretor é venda. Ele vai trazer resultado. Então, ele age sem esperar. Independente de qualquer situação, ele está agindo sem esperar. 2.
ele não se justifica, ele busca resolver. Às vezes a gente tem uma semana que está ruim, a gente falou isso lá em diagnóstico, lembra? Eu não estou vendendo, tá ruim, o cliente é ruim, não sei o quê. Aqui o que ele faz? Ele sabe que está ruim, ele viu que não está dando certo, ele vai fazer o diagnóstico disso. Ao invés de procurar o culpado, ele vai procurar o erro e vai trazer a solução. E vai buscar a solução. Então, ele resolve, ele não justifica nada. Ele vai fazer uma análise do que foi feito, vai ver qual erro ele cometeu, vai diagnosticar aquilo, vai buscar a resposta para aquilo e vai buscar resolver isso. Entendeu? Ele não vai jogar para o mercado, ele não vai jogar para o lead, ele não vai jogar para a tabela, para qualquer tipo de coisas externas que ele possa justificar isso. Então, ele não justifica, ele resolve. E terceiro, ele mantém o seu padrão independente da sua emoção. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes tem um dia que você saiu de casa, jururu, não deu nada certo no dia anterior, e você vai para o plantão só pela disciplina, só por estar lá. Tem que estar lá de 9 às 13, então vou chegar, vou sentar lá e cumprir meu plantão. E o corretor que tem a autoliderança, ele mantém o seu padrão todos os dias, independente disso. Independente se ele está animado ou triste, se ele está cansado ou agitado, se ele está no clima ou não está no clima, ele sempre tem seu padrão de trabalho. Ele sempre busca trabalhar da mesma forma quando ele percebe que aquilo está dando certo. Porque ele sabe que se ele tiver constância todos os dias, independente da sua emoção, de ter tido um dia ruim ou um dia bom, de estar triste ou feliz, ele sabe que se ele manter essa constância, ele vai vender. E a constância, ela vale mais do que estar motivado. E a autoliderança fala muito disso. Você ter atitude, você manter constância independente de você estar motivado, pessoal. A gente espera muito ter motivação. Não estou motivado hoje, as coisas hoje não foram muito bem. Eu tive problema em casa, eu não vou conseguir trabalhar bem hoje. Da porta para dentro, ele sabe que ele é um corretor, que ele é um autolíder e que ele tem que manter o seu padrão para ter excelência, e assim ele segue todos os dias. E assim ele vai trabalhando todos os dias. Lembrando que se ele tiver a disciplina, ele vai estar lá no plantão. Mas se ele não tiver autoliderança, ele não vai conseguir produzir igual. Porque existe a diferença de um para o outro. Eu expliquei para vocês. Tá? Então, manter sempre o padrão independente da sua emoção. E trago para vocês, depois de trazer 3 sinais de quem tem a autoliderança, eu vou trazer aqui 3 dicas para você desenvolver a autoliderança. Algumas coisas o Rogério já falou, fazem link um com o outro aqui, mas é para vocês, é para deixar reforçado para vocês entenderem melhor como funciona aqui. O autoconhecimento é o primeiro ponto. Mentalidade, tá? Você sempre ter como pergunta, no final de um dia, de uma semana, ou até mesmo de um mês, o ideal é que seja diário, como que você se comportou no dia? Ou como foi seu dia anterior? Você se liderou? Você agiu da forma certa? Você teve a constância que tem que ter? Entendeu? Entender seus erros, os bloqueios. Foi um medo. Não, aqui eu fico muito na zona de conforto. Não, é um desânimo mesmo que eu tenho e eu não estou conseguindo mudar. E aí tem que fazer o diagnóstico disso para descobrir o porquê que você está assim. O autoconhecimento, entender como você está lidando com as coisas. Para você trabalhar a sua mentalidade, para manter a sua constância, se liderar e ter melhores resultados. Isso é muito importante. 2, Rogério falou muito disso. Auto-organização. Organizar para agir. Você vai organizar e vai ter ação. O Rogério falou, você planeja a sua semana, seu dia. Aqui é a mesma coisa. Você precisa planejar o que você quer fazer, como você quer fazer, de que jeito você vai fazer para conseguir agir.
e colocar em prática da forma certa, da forma correta. Né? O Rogério falou muito bem disso aí, explicou como ele faz, como é o dia dele, que no domingo ele vai lá e coloca tudo que ele tem que fazer na semana, e que tem hora que não dá certo, tem hora que nem tudo que está ali no papel vai ser feito, mas quando você tem uma organização, você tem um norte, você sabe para onde ir, como ir, o que fazer, qual o tipo de resultado que aquilo vai te gerar, e a consequência de quando você está muito organizado e tem a ação correta é que aquilo te dê resultado, e o resultado para nós, corretores, é venda. É uma venda no final da semana, é uma venda durante a semana, é bater a meta do mês ou bater a sua meta diária de ligação, de mensagem, de agendamento, do que você está programando, do que você está planejando. Então, é muito importante que você tenha auto-organização para que as coisas saiam conforme o seu planejado, tá? Deixar, uma frase legal que eu lembrei aqui agora, você tem que deixar de reagir e começar a agir. Ao invés de você reagir ao seu dia, você tem que comandar o seu dia. Você tem que ser um líder daquilo. É a autoliderança. Então, em vez de reagir ao dia, você tem que agir já no início do dia. Você tem que comandar o seu dia. Porque depois que você reage ao seu dia, já acabou o dia. Aí é só amanhã. Já não tem muito o que fazer. Porque já acabou seu plantão, você já está no final do dia, você já tinha outras coisas pessoais para fazer. E aí não adianta reagir depois que acabou o jogo. Depois que o juiz apitou, acabou. Não tem mais o que tem que ser feito. Então, auto-organização. Terceiro, autoavaliação. É tudo nosso, hein, pessoal? É autoliderança, é autoconhecimento, é autoorganização, é autoavaliação, que aqui é a evolução. Trabalhar a evolução. Terminou a semana? Olha os seus resultados. Vê o que você mudou. Vê o que você melhorou. Vê o que você corrigiu. Vê o que você fez igual e trouxe resultado ou não trouxe resultado. Entendeu? Corrija a rota enquanto há tempo para corrigir. Não espera fechar um mês inteiro para você olhar para trás e ver o que foi feito, o que poderia ser feito. Faça ali. Você vai conseguir trabalhar muito melhor se você tiver essa organização semanal, se a cada final de semana você olhar num todo qual o trabalho feito, quais foram suas metas, o que você organizou, o que você planejou para a sua semana e o que você realizou daquela semana planejada, entendeu? Porque assim você ainda tem o resto do mês para continuar trabalhando da forma certa. Porque às vezes, igual eu falei anteriormente, pode ser tarde demais. Então é muito importante você fazer o seu autoconhecimento diário, do que você desenvolveu e tem a desenvolver no próximo dia. E é muito importante você, com a sua organização, no final da semana, ver tudo que foi realizado, tudo que pode ser melhorado e fazer uma autoavaliação daquilo que você executou. E aí a gente vê se teve evolução ou se não teve evolução no trabalho executado. Entendeu? Então, nós trouxemos aqui, vamos voltar, só para recapitular. 3 sinais de quem autolidera, de quem é um autolíder, que é agir sem esperar, não justificar e buscar resolver. Aqui fala muito sobre diagnóstico aqui dentro. Manter o padrão independente da emoção. Não importa que dia vai ser, você tem que ter um padrão. Não tem que esperar estar motivado para executar algo, para fazer de forma de excelência. E 3 dicas para desenvolver a autoliderança, que é o autoconhecimento, isso é diário, mexer na sua mentalidade, isso é diário. A auto-organização, que isso pode ser semanal. Você organizar a sua semana, entender cada passo a passo e trazer isso, tirar do papel e trazer para a execução. Você vai pensar, vai anotar, vai executar. Vai pensar, vai anotar, vai executar. Isso vira um padrão, isso vira uma constância e isso traz excelência no seu trabalho. E a autoavaliação, que é tudo que você planejou, tudo que você quis fazer, no final de tudo, analisar se está certo, se está errado e o que tem que ser feito. Então,
eu encerro aqui com uma frase de fechamento, muito a ver com a frase que a gente iniciou a reunião, tá? Que é para vocês refletirem de verdade sobre a sua autoliderança e os seus conhecimentos sobre você. Como você está, qual a autocrítica que você faz, o que você precisa melhorar, tá? Então eu deixo essa frase aqui. Se ninguém te cobrasse essa semana ou nesse mês, nada, te cobrasse nada, não quero te cobrar nada, você bateria sua meta ou você bateria o ponto do corretor disciplinado? Hein? Para pensar. Se você não tivesse lá o seu coordenador, igual eu falei no início, não tivesse CRM, não tivesse que fazer o seu plantão, não tivesse que fazer nada, o que você traria no final do mês? Você bateria sua meta ou você bateria ponto? Pare para pensar sobre isso, que eu acho que traz muita evolução para a nossa mente, a gente entender que a autoliderança não é ser cobrado e executar de forma certa, é sim entender o que precisa ser feito antes de alguém te cobrar, é você ser mais proativo em relação ao que você tem que fazer, sobre a sua vida, sobre as suas tarefas, sobre o seu trabalho, sobre o que você tem que executar, e aí sim você põe isso tudo em prática. E uma dica final, antes de começar a sua semana, lá na sua organização, lá na hora de fazer a sua programação semanal, busque, pesquise uma só atitude de um corretor de alta performance. Procura na internet, estuda. Quem que eu admiro? Deixa eu ver as pessoas, o Rogério que vocês seguem. Deixa eu ver uma coisa que ele faz que eu acho que é de alta performance. Deixa eu tentar aqui, deixa eu buscar aqui, colocar na minha semana. Deixa eu aplicar isso aqui e ver se isso vai me dar um resultado diferente. Não precisa ser um por dia. Busca na semana primeiro. Vamos trabalhar devagarzinho. É melhor todo dia um pouquinho do que fazer nada, né? É aquele 1% todo dia. Então busque toda semana na sua programação, antes de iniciar, colocar uma atitude de um corretor de alta performance e colocar ela em prática durante a sua semana. Na semana seguinte, analisa, né, a autoavaliação, se deu certo, se foi aquilo mesmo que foi feito, e busca uma atitude nova. E aí coloca em prática. E aí vai indo. E não para mais. Até você chegar na excelência, você manter sua constância e você começar a ter resultados que você nunca teve. E, pessoal, eu parei para estudar isso mais a fundo e é uma coisa incrível. Faz toda a diferença quando você consegue trazer isso tudo para o papel, botar na mente e começa a analisar ponto a ponto e começa a colocar em prática aquilo. As mudanças vão vir. Você vai ver, depois de um certo ponto, que fica automático. E aí você consegue melhorar outras coisas também. Outras coisas vão vindo e você vai trabalhando. Mas, se esquecer de ir no final da semana e analisar tudo que foi feito, começa também a se perder, a ficar despercebido. E aí você não consegue mais voltar ao controle das coisas. Não consegue mais ter a constância das coisas. E se perde de novo. Então, a palavra constância é muito importante nesse processo. Se vacilar, perde, volta tudo de novo. Ok? Quem gostou aí da live, dá uma curtida, tá? É diferente do coraçãozinho do comentário, dá uma curtida aí, isso vai engajar mais a nossa página. Daqui a pouco ela está aberta aí para todo mundo assistir. E muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã tem mais. É uma outra pessoa, não sei aqui de cabeça quem é, mas amanhã às 9 tem mais um aqui para apresentar a vocês uma outra visão sobre autoliderança do ponto de vista dele. E aí vocês também poderem agregar mais aí no dia a dia de vocês. Tá bom? Muito obrigado, fica com Deus todo mundo. Bom trabalho, ótimo dia a todos.